Olá, muito bom dia para você. Hoje, quinta-feira, dia 2 de março, estamos ao vivo, direto dos estúdios da TV Tati, aqui de Ribeirão Preto, para você. E agora vamos aos destaques do Tá Com Tudo de hoje. Recentemente, a gente acompanhou na imprensa um jovem chinês de apenas 19 anos. Ele foi diagnosticado com Alzheimer. Ele é considerado a pessoa que sofre de Alzheimer mais jovem já no mundo, né, com essa doença. Bom, é sobre isso que a gente vai falar. Será que é uma doença que tem cura? Quais são os sinais que ela apresenta para a gente ficar atento? Enfim, para isso a gente tem os nossos especialistas aqui na sala comigo, aliás, e a gente vai falar tudo sobre isso. E você que tem alguma dúvida a respeito dessa doença, você que tem alguém próximo aí da sua casa, da sua família, enfim, que sofre de Alzheimer, participe aqui do nosso programa. E mais, hoje tem a Rochelle com o Momento Fitness, ajudando a gente a ficar com as pernocas aí sarada. Tem a Jéssica Fiorentini com as fofocas e tem também uma entrevista com o Cláudio Rosante. Ele que é publicitário e também escritor aqui de Ribeirão Preto, que acabou de lançar aí o livro Reencontros em Busca do Eu Perdido. E falando em livro, hoje é dia de dicas com o Danilo Barbosa aí sobre bons livros, boas leituras. Bom, e agora eu quero apresentar os meus convidados hoje, nessa manhã aqui de quinta-feira. Ela que é psicóloga da Casa do Vovô, Fabiola Paro Lapenta. Muito bom dia, Fabiola. Bom dia para você, bom dia para os telespectadores. Espero que seja um bom bate-papo e que ajude, né, essas pessoas de casa a se tranquilizarem, porque é uma doença que dá medo, né? E aprendam a conviver um pouco melhor. Porque às vezes ter uma pessoa doente dentro de casa não é fácil. Não, a gente vai falar bastante sobre essa questão. Ele que também é psicólogo, perito judicial, muito bom dia, seja bem-vindo, Felipe Gomes. Bom dia e bom dia a todos também. Espero que a gente possa, então, nesse programa, contribuir e fazer um bom programa a todos. Nós estamos também recebendo o neurologista Dr. Francisco Antunes Dias. Bom dia, doutor. Bom dia, Cissa. Bom dia a todos aí de casa. Gostaria de agradecer o convite e esperamos que podemos, como foi falado aqui hoje já pela querida Fabiola, desmistificar algumas coisas aqui sobre essa doença e informar a população sobre como lidar com essa situação. Doutor, eu já começo com você. O que é o Alzheimer? Bom, essa é uma pergunta bastante interessante, né? Porque isso vem mudando ao longo do tempo, né? A conceptuação do que seria a doença de Alzheimer, ela vem evoluindo ao longo do tempo, conforme a gente vai aprendendo melhor sobre o que acontece no cérebro das pessoas que desenvolvem a doença, né? Mas até o momento, hoje, ainda é um diagnóstico eminentemente clínico, né? Onde a gente colhe a história com o paciente, as suas queixas, acolhe as suas dificuldades e especialmente fazemos também uma entrevista com alguma pessoa próxima, um familiar ou algum cuidador, onde essa pessoa consegue nos informar também de um outro ângulo que está acontecendo com essa pessoa e a gente juntando esses dados dessa avaliação, dessa entrevista de um exame clínico, chegar a um diagnóstico mais provável. Mas, de fato, a confirmação realmente do diagnóstico, ela só vem quando a gente faz uma análise que a gente chama histopatológica do cérebro, uma avaliação tecidual normalmente quando após a morte do paciente em necrópsia. Então, em vida, o que é possível se fazer é um diagnóstico de probabilidade, né? Então, isso traz alguma dificuldade, né? Porque precisa reunir bastante informações diferentes relacionadas ao caso, mas a gente consegue, eventualmente, nessas avaliações clínicas ou com a ajuda dos psicólogos, especialmente dos neuropsicólogos, onde há uma avaliação, uma aplicação de uma bateria de testes clínicos, chegar muito próximo do diagnóstico da doença de Alzheimer. Fabiola, quero saber de você quais são os desafios de um cuidador que ali diariamente está junto
a uma pessoa que sofre de Alzheimer? Primeiro, eu queria deixar claro que o diagnóstico é sempre do médico, nunca de um psicólogo ou da equipe multidisciplinar dele, né, que tem o neuropsicólogo, é uma outra função. Vamos dizer assim que eu sou meio psicóloga mais social. Então, para a gente, se é realmente, porque como ele disse, é muito difícil você falar é Alzheimer. Então, vamos colocar que é uma pessoa que está demenciada, né, que tem muitas características em comum. Então, assim, familiar, cuidador, se preocupe menos com o diagnóstico e mais com quem é essa pessoa, qual é o histórico dela, o que ela gosta, né? E é em cima disso que você vai conseguir estar com ela. Então, se é uma pessoa que gosta de comer o tempo inteiro, a gente precisa ficar atento, porque no Alzheimer ela vai comer mais ainda o tempo inteiro, porque muitas vezes ela vai esquecer que ela já comeu. Se é uma pessoa que gostava de ir toda hora para a rua, a gente tem que ficar atento a não deixar a chave na porta, porque ela vai automaticamente querer sair. Era o hábito de uma vida inteira. Então, é muito comum, né, no Alzheimer, me ajuda aí, neurologista, né, doutor? Ele vai apagando de hoje para trás. Então, as características de 10, 20, 30 anos atrás vão reacender. Então, a pessoa que trabalhou, por exemplo, foi professora a vida inteira, ele vai levantar para ir para dar aula. Nossa, mas ela está aposentada há 20 anos. Mas o que ela lembra é de 20 anos atrás. Então, são esses cuidados, o conhecer a pessoa, a rotina dela de uma vida inteira, que vai ajudar. Uma das primeiras vezes que eu ouvi assim, realmente falar do Alzheimer, porque antes a gente falava tudo que era caduco, né? Depois era demência. A primeira vez que surgiu assim na minha vida Alzheimer foi por volta do ano de 2000, 2002. Eu tinha uma professora, né, estava fazendo um curso de psicopedagogia, e a mãe dela tinha Alzheimer. E ela, por ser psicopedagoga, ela já lidava de uma forma diferenciada. Então, ela trazia as vivências, a gente discutia em sala de aula, para ela pôr em prática lá. E tinha pedagogo, tinha psicólogo, tinha terapeuta ocupacional, tinha várias pessoas na sala. E era muito interessante, porque a gente acompanhou durante 2 anos e evoluiu muito rápido, que é uma coisa que também a gente não sabe, gente. Quanto tempo vai demorar a evolução? Quanto tempo ela vai lembrar de você há 10 anos atrás, há 20 anos atrás? A mãe dela, de repente, virou uma chavinha, a gente brinca, né? Que às vezes o degrau é pequeno e às vezes o degrau é imenso, para mudar de uma fase para outra. E foi muito engraçado, porque chegou uma hora que a mãe dela não queria ir no banheiro. De jeito nenhum. E a gente pelejando lá, né, discutindo em turma, aí uma colega que não tinha nada a ver, pedagoga, nunca tinha trabalhado com Alzheimer, não conhecia quase nada de idoso, virou. Mas tem espelho no banheiro? E tinha um espelho imenso, que dava para ver o vaso sanitário e o chuveiro. E ela falava que tinha uma pessoa com ela no banheiro. E todo mundo achava que ela era médium, que ela estava delirando. Não, ela estava vendo ela, e ela era outra pessoa, porque ela não se reconhecia no espelho. Então, tirou-se os espelhos da casa. E ela começou a ir no banheiro novamente. Então, isso é só quem está no dia a dia que vai perceber. Essa sensibilidade, né, de observar, sensibilidade, isso. Acho que nessa situação é tudo, de quem está próximo, um familiar, um cuidador, não é, Fabiola? Sim, eu brinco que assim, é o olhar diferenciado, como você disse, carinhoso e atento o tempo inteiro. E na pessoa, não é na patologia. Porque pode ser uma alucinação? Pode, mas se você bater de frente com uma pessoa que está alucinando e ela está vendo a pessoa e você fica, não está aí, ela simplesmente não acredita em você, porque ela está vendo, é você que não está. Então, a incapacidade passa a ser da pessoa que é lúcida, e não da que não é. Então, não bata de frente, concorde, use outro banheiro, vai primeiro no outro, tira o espelho para ver se é isso, presta atenção se não tem uma sombra de uma árvore mexendo na janela, que às vezes a pessoa acha que tem alguém na janela olhando. São pequenos cuidados. E, assim, final de tarde é o ponto mais crítico do demenciado, porque todos nós voltamos para casa no final da tarde. Então, se eu estou visitando você na sua casa, no final da tarde eu vou voltar. Se eu estou trabalhando, no final da tarde eu vou voltar. Era o hábito de antigamente. Hoje não, né? Tem gente que trabalha até de madrugada. Mas antigamente, final de tarde, tinha que ir para casa. Era aquela rotina, né? Era a rotina. Então, é a hora de acender a luz, é a hora de fazer alguma atividade diferenciada. É a hora... Porque, assim, a gente falava muito antigamente do tal do lusco-fusco. É aquela hora que não está escuro demais
para que a lâmpada da casa faça efeito, mas não está claro demais para você não acender a luz. E aí o idoso se perde. É de dia ou é de noite? E é aí que a gente precisa tentar fazer uma atividade do lado de fora, para ver, né, que está claro, que a pessoa pode fazer alguma atividade, uma caminhada em volta ali do quarteirão, sentar na varanda, conversar um pouco. E aí a gente vai tentando uma atividade, às vezes até jogar um dominó, uma paciência. Gente, o jogar com o idoso não é para que ele ganhe, né? O treinamento cognitivo não é para que ele acerte, é para que ele ative neurônios do cérebro. Então, por exemplo, pegar uma foto, pedir para contar como é que era, quem que é esse moço aqui, por que usava aquela roupa, que música que gostava. Então, assim, é mudar o foco do entardecer. Porque a hora que a luz fica forte, que ele reconhece que é de noite, ele ameniza. Felipe, até essa questão que eu quero abordar com você, é a questão do familiar. Não ser reconhecido, um filho não ser reconhecido pela mãe, pelo pai. Eu imagino, eu não vivenciei, não vivencio essa situação de Alzheimer na minha família. Mas o impacto, a tristeza desse filho, dessa filha não ser reconhecida pelos pais. Como lidar com isso? Então, é importante a gente abordar esse ponto, né, de também dizer que, por ser uma doença, né, as demências, nessa fase da vida também, que trazem esses prejuízos, e elas são degenerativas, né, muitas vezes eles vão perdendo essas funções, e aí, como o doutor colocou, só uma avaliação mais fina vai poder medir esse grau. Mas a gente precisa falar o desafio que é também para os cuidadores, né? Para todo o sistema familiar que está ali envolvido, né? Porque vai exigir também dessas pessoas, né, lidarem com essa situação. Então, vai exigir uma capacidade, né, psicológica, uma resiliência, né, justamente para lidar com essas perdas que eles vão vivenciar. Porque, se você for analisar bem, é um luto também, né, para os cuidadores, para aquela família, lidar com as pequenas perdas, né, sejam elas graves, médias ou moderados. Impacto, é um luto em vida, eu imagino, aquele impacto inicial, sabe? Exatamente, né? Ele começa a lidar com esses lutos, né? Ou pequenos lutos, que já pode vir, inclusive, na forma leve da doença, né? São pequenos lutos que vão dando sinais que aquilo pode, inclusive, evoluir. E, muitas vezes, o impacto para o familiar é muito grande, que, inclusive, pode fazer com que ele não perceba, inclusive, esses sinais como uma defesa a esse luto, né? Não, eu quero me negar a lidar com essa realidade. E aí pode ser ruim, porque ele não vai receber o apoio necessário, não vai buscar o tratamento. Então, é sim uma situação muito complicada para os familiares, tanto no sentido de lidar com esses sentimentos, quanto do enfrentamento da própria doença em si, e quanto com as situações que muitas vezes podem ser extenuantes também para os familiares, né? Eles podem se ver ali muito cansados, sobrecarregados, de ter que lidar com seus próprios sentimentos também, e de ter que cuidar ali, dedicar os cuidados, modificar toda a rotina também familiar. Isso é algo que acontece muito. Então, por isso que eles precisam estar atentos a esses sinais. Doutor Francisco, a situação que eu até abri o programa falando sobre isso, que chamou bastante atenção no mundo, que foi esse chinês de apenas 19 anos ter sido diagnosticado com Alzheimer. E aí eu li um pouquinho ali sobre esse caso, essa situação. Aos 17 anos, ele já deu início, já deu sinais, aliás, de perda da memória. Por que esse caso aconteceu assim? Existe uma explicação? Qual a sua opinião, doutor Francisco? Realmente, esse é um caso mais raro, vamos assim dizer, né? Não é comum disso acontecer. O principal fator de risco da doença de Alzheimer é a idade, né? Quanto mais a gente vai avançando a idade, maior o risco desses sintomas aparecerem. Então, esse tipo de apresentação numa pessoa muito jovem é incomum, bastante incomum. Então, o que nós sabemos, já que, como eu comecei na primeira fala
comentando, a gente não entende ainda perfeitamente a doença, né? Então, o que a gente já sabe sobre a doença é que realmente uma pequena porcentagem de famílias tem uma herança genética que a gente chama de autossômica dominante, ou seja, todas as gerações das famílias vão ser acometidas, há uma probabilidade alta dos descendentes apresentarem o mesmo problema ou mutação genética, e quando ela é presente, esses pacientes vão desenvolver a doença com quase 100% de certeza, né? São 3 genes principais acometidos, né? E quando está presente essas alterações, a doença normalmente começa mais cedo. Mas o mais cedo, nós estamos falando, dependendo da mutação genética, começando aos 50 anos, aos 40 anos, e nos casos mais graves, próximo aos 20 anos. Esse caso realmente é interessante porque isso começou ainda mais cedo do que a gente habitualmente já conhece, e infelizmente eu não tive acesso ao caso em detalhes, né? Mas o que a gente consegue ver da reportagem é que foi investigado essas principais alterações genéticas que antecipam o início dos sintomas, e não foi encontradas as alterações que nós já conhecemos. Mas como a gente comentou, pode ser que a gente esteja diante de um outro gene envolvido, uma outra mutação ainda desconhecida, ou então algo que é ainda mais incomum, mas que principalmente quem trabalha com a área de genética conhece muito bem, uma coisa que a gente chama de mosaicismo, ou seja, nós temos todas as nossas células do nosso organismo têm funções diferentes e elas expressam genes diferentes. E então, algumas situações, em algumas doenças genéticas, uma célula de um determinado órgão expressa determinado gene, enquanto que outras não. Então, às vezes, o paciente foi testado para mutações genéticas num exame de sangue, e as células do sangue não apresentam esse gene defeituoso, mas sim somente os neurônios. Então, possivelmente, esse quadro só será elucidado quando for feita uma análise específica das células do cérebro da pessoa, que provavelmente não foi feita, ele não foi submetido a uma biópsia, nem a uma necrópsia, obviamente, pois ele está vivo. Então, é interessante, eu acredito que os chineses vão acompanhar esse caso, é intrigante, eu diria, porque não é comum, nem esperado, triste, né, como podemos imaginar, para esse paciente, para esse jovem, para essa família, lidar com isso tão cedo, mas a gente espera que, pelo menos, situações como essa possam trazer um melhor conhecimento da gente da doença, já que a gente ainda está longe de conhecer tudo sobre a doença, o que reflete na nossa dificuldade em tratar a doença, né? Então, a gente cada vez mais vem descobrindo o que a gente achava que antes era uma única alteração genética que causava uma alteração de uma certa proteína que acumulava no neurônio das pessoas. Hoje a gente sabe que é uma doença poligênica, são muitos genes envolvidos, diferentes, com mais ou menor risco e com mais de um tipo de proteína que acabam acumulando e sendo tóxico para o cérebro. Então, todo esse quebra-cabeça está sendo montado, nós estamos tendo um avanço muito grande disso nos últimos anos, mas ainda a gente já não entende totalmente, e esse caso ilustra muito bem essa falta ainda de conhecimento total da doença. Bom, a gente vai dar uma pausa aqui no nosso bate-papo sobre Alzheimer, porque agora é hora do Tá Curioso com a minha querida Flavinha Tostes. O que será que você trouxe pra gente hoje, hein? Bom dia, Flavinha. Oi, Cissa, tudo bem? Uma pergunta, você ou alguém aí do estúdio já pensou em construir uma casa de 2 andares em alguns dias? Pois é, através da construção da impressora 3D, uma máquina de 12 toneladas, toda a estrutura da casa pode ser feita em apenas 330 horas. O instrumento de construção é capaz de subir paredes e estruturas por camadas de concreto. Toda essa inovação está em alta no Texas, dos Estados Unidos, com casas de apenas 1 andar, mas a construção de 2 andares é de se admirar, não é mesmo? E aí, Cissa, você moraria numa casa feita por uma impressora 3D? Os valores eu ainda não sei, mas depois eu trago para te contar. Realmente, Flavinha, é bem curioso. Não
Não sei se eu moraria. Quem sabe? Talvez sim. Bom, e você de casa, moraria numa casa 3D? Vamos pensar nessa possibilidade. Enquanto isso, vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta, a gente continua aqui com o nosso bate-papo sobre Alzheimer. Se é para economizar, eu faço as contas. Eu faço as contas é na ponta do lápis. Faça as contas. Quem faz as contas, compra no Savenhago. Calcule item por item e veja a diferença. Colchão mole, R$ 31,80. No nosso cartão, bisteca suína, R$ 14,90. Patinho, R$ 31,80. Linguiça Seara, no Sabe Ganhe, R$ 14,80. Coxas e sobrecoxas, R$ 8,50. Faça as contas, é a melhor de todas. Faça as contas. No Savenhago é muito mais barato. Ao adquirir o Hiper Saúde, você ajuda o Hospital de Amor cedendo o direito de resgate. As férias acabaram, o carnaval passou e o dinheiro acabou. A Semana da Grana voltou. Por apenas R$10, o Hiper Saúde está sorteando R$250 mil e só no quarto sorteio e tem mais. Do primeiro ao terceiro sorteio, R$10 mil em cada. No Super Giro, 40 prêmios de R$1.000 e no quarto sorteio, 250 mil. Isso mesmo, 250 mil de uma só vez. Hiper Saúde, ajude e concorra. De segunda a sexta. Nesse ano de 2023, o Larga Brasa completa 57 anos de vida. Sempre fiel ao seu compromisso com a verdade. A voz dos sem vozes. Principalmente uma trincheira democrática. Das 10h30 às 11h30. Morandini Larga Brasa. Larga Brasa. Com Antônio Carlos Morandini. De segunda a sexta, às 10h30 da manhã. Na TV Tati. Sua TV. Nossa cidade. Vitão tá por aí de moto, se sentindo total. A Mônica foi pro encontro de moto. E você vai ficar igual o Eduardo, andando de camelo? A Difusora vai mudar essa história e vai dar uma Honda Elite 125 0 km. Para concorrer, monte uma frase usando o Difusora FM, 34 anos e moto 0 km. Inscreva-se pelo site difusorafm.com.br. As inscrições rolam até o dia 28 de abril. O resultado sai no dia 5 de maio no programa Estádio. Apoio Motoasa e Motoasa Consórcios. Mais um lance. Difusora. Já estamos de volta aqui com o nosso Tá Com Tudo. Eu adoro mandar os recadinhos, olha só. A participação é tão bom, faz a gente ficar mais feliz, viu? Ainda mais feliz aqui. Valéria de Toledo, lá de Piracicaba, acompanha o nosso programa. Ela que fez aniversário no último dia 26 aí de fevereiro. Valéria, feliz aniversário atrasado. Eu te desejo muita saúde. Muito obrigada pela sua companhia, por estar sempre ligadinha aqui no nosso Tá Com Tudo. Bom, retomando o nosso bate-papo sobre Alzheimer. Fabiola, lá na casa do vovô, vocês têm casos de pessoas, os idosos ali têm casos de Alzheimer? Nós temos casos de Alzheimer, temos casos de demência etílica, temos casos de demência não identificada, de demência vascular e tudo o que você pode imaginar. Como eu disse, né, na minha primeira fala, a minha visão não é muito na parte médica. Eu acho que para o médico é muito importante, né, saber o diagnóstico, para saber como conduzir a família, como conduzir a medicação. Mas eu acho que na área da psicologia, o mais importante para a gente é aquilo que eu estava falando, é quem é a pessoa, qual é o histórico dela. Uma coisa que é importante ressaltar, gente, é que o demenciado, muitas vezes, ele vira uma chavinha. Então, a pessoa que era mais quieta fica mais falante, a pessoa que era mais tranquila fica mais agressiva. E isso é uma coisa que a família também, às vezes, não consegue lidar. E, às vezes, dentro do ambiente familiar, você não consegue. Uma coisa também que chama muita atenção é que, às vezes, a família sente muita culpa de não conseguir cuidar desse paciente, sabe? De ficar com ele dentro de casa. Como eu disse para vocês, uma pessoa que estava acostumada a ir para a rua, ela vai tentar fugir de casa de qualquer jeito. Uma pessoa que não reconhece mais o familiar vai achar que ela está num ambiente estranho e vai tentar fugir de qualquer jeito. Uma pessoa que não reconhece a casa dela, porque em alguns estágios do Alzheimer, a pessoa se refere à casa da mãe. E não a casa que ela morou, por exemplo, com o marido 50 anos. Ela quer a casa dos pais. Então, ela não reconhece a casa que ela está, ela não reconhece a casa da filha.
e ela tenta fugir o tempo inteiro. Nessas situações, infelizmente, ou felizmente, a gente precisa institucionalizar. Sabe, Cissa, eu sou muito a favor da instituição. Ainda não da instituição que a gente tem hoje. Acho que a gente está engatinhando. Amo a casa do vovô, estou lá há mais de 10 anos, a gente faz um trabalho super legal, mas a gente está anos-luz do que seria o ideal, como todo mundo, como em todos os lugares do mundo. O atendimento ele tem que ser quanto mais individualizado, quanto mais personalizado. Na instituição, às vezes, a gente entra em linha de série, né? Então, hora do café é às 8. Eu tomo 5h30 hoje. Então, para eu tomar às 8, eu vou morrer de fome. Eu vou ficar falando que eu estou passando fome, eu estou passando fome. E se eu tiver Alzheimer, eu vou tomar o café e vou continuar falando que eu estou passando fome, eu estou passando fome. Então, às vezes, você tem um vizinho, bisbilhoteiro, que vai ficar falando, nossa, ninguém dá comida para essa mulher, ela não tomou café, ela não almoçou. É complicado. Na instituição, às vezes, é complicado. O colega do lado, às vezes, acredita mesmo que aquela pessoa não tomou café. Ele até viu, ele sentou perto, mas ele também não lembra mais que ela tomou o café. Então, é complicado, é muito complexo, né? Como eu disse para vocês no intervalo, a gente tem assunto aqui para mais de ano de conversa, não é nem para mais de dia. Na casa do vovô, como eu disse, a gente tem que dar um atendimento relativamente padronizado, porque é uma instituição. Então, tem hora de banho, tem hora das alimentações, tem a hora da troca da fralda. Ah, então, se eu fizer xixi 2 minutos depois que trocou a fralda, não vai trocar? Vai. A gente vai tentar olhar, a gente vai ver se é verdade, ou vai tentar levar a pessoa no banheiro. Tem gente que pede para ir no banheiro, gente, de 5 em 5 minutos. E, às vezes, é verdade, ela faz, né, ela elimina as necessidades fisiológicas dela de 5 em 5 minutos. E, às vezes, não. Sim. Às vezes, ela está com vontade, mas não consegue. E é por isso que eu falo, às vezes, entender esse contexto, entender como era em casa, é que a gente precisa entender. E, às vezes, ela quer ir ao banheiro, na verdade, ela só quer sair do lugar onde ela está. Porque a colega está incomodando e ela não sabe dizer o que está incomodando. Fabiola, então, ela pega um fator. Como você disse, realmente é uma situação extremamente complexa, né, Felipe? Agora, falando do aspecto judicial. Família, diagnosticou alguém ali, está realmente com Alzheimer. Nos aspectos judiciais, como que essa família deve conduzir a situação? Então, geralmente, quando existem algumas situações que vão envolver essa complexidade toda, a gente tem que pensar também nas implicações legais, né? Isto é, muitas vezes vai precisar se analisar a capacidade daquela pessoa em gerenciar a sua vida civil. E aí isso implica em diversas questões legais, né? Como, por exemplo, o gerenciamento dos próprios bens, questão de herança, questão de testamento, né? Então, essas questões elas são importantes também para a justiça. E muitas vezes vai precisar ter um processo judicial onde o perito também vai poder fazer essa avaliação. Muitas vezes a avaliação do perito vai até depender de outras, né, outras disciplinas, outras avaliações para compor e entender ali, né, a implicação de cada caso, até para avaliar se ele tem uma perda total da capacidade de gerenciar a sua vida civil, por exemplo, mas essa perda ela pode ser parcial também, o que vai implicar muitas vezes no perito determinar que tipo de situações estão adequadas para aquela pessoa, né? E muitas vezes isso é para proteger a própria pessoa, né? Às vezes é identificado que ela não tem mais condição de lidar com questões, por exemplo, de administrar os seus bens, realizar transações bancárias. Então, muitas vezes ela pode ser semi-interditada relativo a essas questões. E aí uma outra questão importante, uma outra discussão difícil para a questão judicial, é que também vai precisar envolver um cuidador, um tutor para gerenciar esses bens, né? A gente tem até um jargão na perícia que às vezes a gente diz assim, por trás de uma interdição pode existir uma má intenção, que também precisa ser avaliado dentro ali de questões familiares, que aí pode ser muito complexo também. Infelizmente essa situação existe, a tal da má intenção. Doutor Francisco, ainda há muito mistério que envolve o Alzheimer, mas há alguns comportamentos que ao longo da vida a pessoa pode evitar para evitar o Alzheimer? Ótima pergunta, né? Isso é extremamente importante nos dias de hoje. Haja visto que o tratamento da doença de Alzheimer, de fato, é muito limitado,
né? Então, eu gosto sempre de, no consultório, de fazer essa analogia, porque os pacientes conseguem entender bem, ou os familiares também, né? Quando a gente vai tratar com medicamentos a doença de Alzheimer, seja ela no início ou em fases mais avançadas, nós estamos dando uma medicação que vai melhorar um pouco os sintomas, né? Mas é como se a gente tivesse uma pessoa, essa é a analogia que eu faço, com uma pneumonia, por exemplo, bacteriana, a gente está dando um remédio, tipo uma Novalgina para baixar a febre, e a pessoa de fato vai se sentir melhor. Sem febre, ela se sente melhor. Mas nós não temos o antibiótico, que seria aquele tratamento para resolver a situação, matar a bactéria e assim curar a pneumonia. Então, infelizmente, a gente não tem essa possibilidade. A gente dá um remédio para a pessoa se sentir melhor, melhorar a memória, com um benefício bem discreto, eu diria, mas costuma ajudar a retardar a progressão da doença. Então é muito importante, se às vezes as pessoas não dão muito valor, e voltando àquilo que o Felipe também falou anteriormente, de, às vezes os familiares, os cuidadores negarem esse problema no início, porque quanto mais tardiamente a gente fizer esse diagnóstico, menos a gente pode implementar essas medidas preventivas que você perguntou. Então, as principais dela, quando começa já alguma alteração de memória inicial, que é normalmente o principal e primeiro sintoma, a gente tem algumas medidas que a gente pode fazer nessa fase ou até mesmo durante toda a nossa vida para tentar mitigar o surgimento ou, no caso da pessoa ter uma predisposição realmente genética, atrasar esse início dos sintomas, né? Então, o principal dela, né, obviamente, que protege a pessoa de desenvolver isso, é uma alta escolaridade. Então, aquela pessoa que tem bastante tempo de estudo, tem um fator protetor relacionado a pessoas que têm menor escolaridade. Além disso, é sempre se manter engajado de forma cognitiva, né? Então, o idoso que realmente chega na fase da terceira idade e diz, estou cansado de tudo, trabalhei demais, vou parar com tudo, né? E para com tudo realmente, essa pessoa tem uma maior predisposição. A gente precisa manter nosso cérebro ativo, né? Então, a gente precisa, de repente, identificar alguma coisa que a gente possa fazer que não traga uma sobrecarga, não precisa ser o mesmo trabalho que a pessoa fazia antes. Então, desenvolver um trabalho novo, talvez não visando financeiramente, mas só um bem-estar, um serviço de voluntariado, ler bastante, né? Aprender coisas novas, fazer algum curso, alguma novidade, aprender a tocar um instrumento musical, aprender uma nova língua. Isso tudo trabalha, exercita o cérebro e protege a pessoa dessa progressão ou do desenvolvimento desses sintomas da doença, né? Além disso, uma coisa que é bem estabelecida hoje já em literatura é a proteção que a atividade física regular nos traz, né? Isso hoje já está bem determinado, né? Então, a gente sabe hoje até qual a quantidade mínima de exercício recomendado para a gente ter essa proteção. Então, o tempo mínimo seria 30 minutos 5 vezes por semana, então nós estamos falando de 150 minutos de uma atividade aeróbica, pode ser uma caminhada, pode ser um exercício de bicicleta, uma hidroginástica, o que a pessoa preferir. Mas, claro, que o que a gente conseguir fazer além disso, né? Então, 150 minutos seria o mínimo, 300 minutos melhor, mais do que isso, melhor ainda, porque a atividade física, de fato, ela é um fator protetor. Além disso, né, além de a gente manter o nosso cérebro ativo, exercitado, a atividade física regular, é muito importante também que o idoso mantenha-se socialmente ativo, né? Então, nós somos seres humanos, nós somos um animal sociável, onde a gente vive em sociedade, e aquelas situações, sejam elas familiares, do convívio familiar, ou dentro da sociedade, dentro de grupos que a pessoa frequenta, mesmo quando ela inicia alguma dificuldade, né, de memória ou de comportamentos e de relações pessoais, manter a sua participação nesses grupos, né, seja eles qual for que a pessoa participe, igrejas, grupos de idosos, terceira idade, tudo que ela pudesse continuar se socializando, também apresenta um fator protetor. Então, a gente
trabalha muito com essas orientações no consultório ao longo antes do início dos sintomas, ou então no início dos sintomas, que são, a gente chama de medidas não farmacológicas, que são talvez até mais importantes do que se fazer o diagnóstico mais tardiamente, ou numa fase onde a gente vai entrar com alguma medicação onde vai ter pouco ou nenhum benefício. Doutora, a gente pode falar que a pessoa que é curiosa, que tem sede de viver, tem menos chance de desenvolver o Alzheimer precocemente? Com toda certeza, isso é fundamental, e mais do que isso, né, a gente também tem que sempre investigar se a pessoa tem sintomas depressivos, que seria o oposto a isso, né? Porque realmente a depressão hoje também é reconhecida como um fator de risco muito importante para o desenvolvimento todos os quadros demenciais, inclusive a doença de Alzheimer. Então, a gente identificar isso e tratar precocemente também auxilia. E, claro, né, a pessoa que está de bem com a vida, que é curiosa, que gosta de se exercitar, de viver, né, tudo que a vida traz de oportunidades e de bom para a gente, com certeza protege para a evolução para esse tipo de problema. Felipe, a questão da negação dos familiares, você se já deparou muito com essa situação? Olha, a gente verifica esses mecanismos de defesa, que é o que a gente chama em relação aos familiares, né? Então, o que a gente observa a negação, ela vem numa fase inicial mesmo. É algo, inclusive, que pode acometer quando a gente recebe esse diagnóstico, né? Muitas vezes a primeira reação ou é negar, não querer identificar esses sinais que já estavam ali, né? Ou querer buscar um novo diagnóstico num outro médico, não aceitar a doença, né? Mas superado essa fase de negação, que a gente verifica muito, a gente também verifica que os familiares, eles entram em um outro processo que pode acontecer. Então, muitas vezes vai existir uma barganha, né? Que é uma outra fase. Ele começa a aceitar a doença, né? E como foi colocado, ele passa a mitigar os problemas, né? Verificar o que ele pode fazer para prevenir. Então, ele entra ali numa espécie de negociação, né? Já que tem a doença, então como que a gente pode agir a partir de agora, né? O que contribui para uma aceitação maior e para uma resposta mais positiva em relação ao tratamento ou às medidas. Agora, é bem verdade que a depressão, né, ou esses sentimentos também pode ocorrer em reação a esse luto, né? Muitas vezes não conseguir mitigar ou aceitar a doença, entrar numa fase mais depressiva, né? Então precisa olhar não só o hábito de quem tem a doença, mas até mesmo os familiares, para que eles também não entrem, né, nesses sentimentos negativos, né, situações, às vezes até mesmo uma depressão, inclusive, que pode ser muito ruim para o familiar. Ele falou uma coisa que eu acho muito importante. A gente precisa tentar mostrar para a família, vamos dizer, que a dona Maria está com Alzheimer, mas a família não é para ficar inteira doente junto. A gente precisa que eles estejam bem, que eles se cuidem, que eles previnam, né? Naquele primeiro momento, sim, eles afundam. Um impacto muito grande. Sim. E muitas vezes, eu imagino, eu estou falando muito como leiga, viu, doutora? Às vezes a pessoa que está acometida com o Alzheimer não sofre tanto quanto o emocional desses familiares, dessas pessoas que estão próximas. Sim, porque ela continua se sentindo bem. O diagnóstico veio hoje, mas ela está igual a ontem. Ela não percebe essa diferença. É diferente da pneumonia, que hoje você está bem, amanhã você está péssimo. O Alzheimer, ele é bem devagarinho, ele é paulatino. Essas perdas de memórias são normais. Para todos nós, né? Você sai de casa e fala, nossa, será que eu desliguei o gás? Aí você volta para olhar. Será que eu fechei o carro? Você volta para olhar. Todos nós fazemos isso. Sim. É a quantidade de vezes que isso ocorre que começa a dar um alerta. Pode ser cuidado com toque, com neurose, esses outros tipos de distúrbios também, aí. Isso, tem também o medo de ser assaltado, né? Vai toda hora ver se trancou a porta, Sim. Tem uma série de coisas. Mas é a intensidade que isso ocorre. Mas a gente precisa tentar, como ele disse, né, prestar atenção nesse familiar, nesse cuidador que está junto, mesmo na instituição, para que a gente não adoeça junto. Uma coisa é eu saber que aqui não tem ninguém e você está vendo. Outra coisa é eu começar a achar que tem e eu que não estou vendo.
Percebe a diferença? Então, assim, o familiar ele tem que buscar também junto, né, um tratamento, o exercício, para ele ficar saudável, porque senão a gente trata a família Alzheimer, né, não é a pessoa com Alzheimer. Perfeito, Fabiola. Isso hoje é extremamente importante, né? O cuidado com o paciente hoje a gente considera tão importante quanto o cuidado com a família ou com o cuidador, né? Esse estresse, no inglês que é um jargão muito usado, burden, né? Que essa família passa, tem que ser cuidado com bastante carinho, porque o paciente vai precisar dessas pessoas, né? Então, a gente tem que olhar com bastante carinho para essas pessoas, cuidar delas, porque isso vai ser importante. E dentro desse contexto, né, a gente às vezes lembra somente das instituições para os pacientes com demência ou Alzheimer, às vezes quando está numa fase avançada e que o cuidado já está difícil e vamos institucionalizar, mas essas instituições elas são muito importantes também, às vezes, para alguns dias da semana, a família poder entregar essa pessoa para passar o dia lá. Ela vai nesses lugares, eles vão ter algumas atividades especiais, vão ter contato com outras pessoas com os mesmos problemas, vão ter contato com profissionais que vão poder tornar aquele dia mais leve naquele momento, e é um dia onde esse cuidador consegue descansar, por exemplo, né? Então, ficar realmente também todos os dias da semana, 24 horas por dia cuidando, realmente é uma sobrecarga muito grande, né? Então, a gente lembra que as instituições não servem só para a gente internar ou a pessoa morar lá, porque realmente a família não tem condições de cuidar, mas também ela ajuda nessa questão para a familiar conseguir descansar em alguns momentos do dia a dia, né, da rotina. Doutor Francisco, só para a gente já, infelizmente a gente tem que finalizar o nosso bate-papo, mas o Alzheimer, ele acomete mais homens ou mulheres? Isso a gente tem uma leve predominância de mulheres, tá? A gente não... Dentro dessas incertezas da doença, a gente não sabe exatamente o porquê isso acontece. Acredita que seja um pouco por causa da maior expectativa de vida da mulher em relação ao homem. Então, isso acontece de forma global. Sempre as mulheres têm uma expectativa de vida um pouquinho acima, em alguns anos, 1, 2, 3 anos a mais do que os homens. Mas só isso não explica toda essa diferença. Mas... nós temos que lembrar que realmente a doença pode acometer tanto homens quanto mulheres, ela é muito comum, é a demência, o tipo de demência mais comum, mais diagnosticada e que infelizmente pode acometer pessoas de qualquer idade, como a gente viu no caso ilustrativo desse jovem chinês, onde os sintomas iniciaram com 17 anos. Quero agradecer muito a sua presença, seus esclarecimentos aqui hoje no nosso programa, doutor Francisco. Eu que agradeço o convite, queria deixar um abraço para todos, para você, Cissa, para todos aqui do estúdio e para nossos telespectadores. Muito obrigado. Felipe, uma pessoa, alguém que esteja nos assistindo e está passando por essa situação, judicialmente falando, de que forma você pode contribuir? Qual o seu contato? Olha, o que ela deve buscar é justamente que se possa verificar essas questões que vão implicar, né, também, vão ter uma importância ali na vida civil daquela pessoa e dar esse conforto necessário também. Então, isso seria importante. Muito obrigado, foi um prazer conhecê-lo. Volte sempre. Eu que agradeço o convite e a participação aqui dos colegas e a todos que nos assistiram. Fabiola, quero até aproveitar a casa do vovô, a gente gostaria, um dia a Evelyn vai lá conhecer, também gostaria, quem sabe, eu vou junto com a Evelyn para a gente conhecer mais sobre a instituição. Vamos falar também rapidamente sobre o bazar, para a gente ajudar a Casa do Vovô, essa instituição. Casa do Vovô, gente, fica na Rua Tapajós, 2881. Tem gente que fala que é Ipiranga, tem gente que fala que é Dutra, mas vamos botar lá entre o Ipiranga e o Dutra. Em frente à Casa do Vovô, nós temos um bazar com roupas, móveis, utensílios domésticos, que a gente vende e esse dinheiro é revertido para complementar a nossa renda. Hoje nós estamos com 80 idosos, é uma casa multiprofissional, nós temos psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, enfermagem, nutrição, muitos auxiliares de enfermagem e muito gostoso de trabalhar, muito gostoso de estar. Infelizmente, a gente ainda não é porta aberta em função do tal do Covid, que infelizmente as instituições ainda estão protegendo os seus idosos, mas se Deus quiser, esse ano a gente volta a ser porta aberta e aí todo mundo pode entrar toda tarde para visitar todos os idosos. É um lugar muito gostoso, eu gostaria muito que vocês realmente pudessem conhecer para desmistificar, tá, gente? A instituição não é depósito de idoso.
ILPI, né, Instituição de Longa Permanência, é diferente do antigo asilo, que tinha só o cuidador, que não tinha nenhum estudo. Lá a gente está sempre fazendo atualização, a gente sempre está fazendo curso, a gente está sempre procurando, está sempre discutindo os casos, a gente sempre vai atrás dos médicos, o pessoal do fórum também está sempre lá ajudando a gente, para que realmente tenha um atendimento cada vez melhor.